Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele nunca fala. Aleluia. Glória a Jesus. Abra aí, Tiago. Uma palavra bem conhecida. Glória a Deus. Tiago. Que nós venhamos a cada dia aprender com esse Jesus. É por isso que a palavra do Senhor é ela que nos liberta, é ela que cura e é ela que muda. Porque só a palavra de Deus que muda o povo amado de Jesus. Tiago 4, versículos 6 até o versículo, igreja, 10. É uma palavra bem conhecida. Glória a Jesus. Olhar aqui a hora para não... Tiago 4, versículo 6. É por isso que a gente tem que estar atento às palavras de Deus. Porque é a palavra do Senhor que renova a igreja. Olha o que ela diz para mim e para você, viu? Porque quando a palavra vem logo para quem está trazendo. Porque quando a gente chega aqui e começa a ler a palavra, vem logo para a pessoa que está lendo. É por isso que eu digo, Jesus, obrigado. Porque eu aprendo todos os dias com o Senhor. Porque é isso que Jesus quer. Que nós venhamos aprender com Ele. Com a palavra dEle. Porque muitas vezes a palavra vem para nós, a gente diz que é dura. É dura sim. Mas ela cura e liberta. Glória a Jesus. Olha o que a palavra do Senhor diz, viu? Versículo 6. É bem conhecida. Porém, a bondade que Deus mostra é essa. Ainda mais forte. Pois a Escritura Sagrada dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Versículo 7. Preste bem atenção, porque a palavra está falando tudo. Portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Chegue perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Fique triste, grite e chore. Mude as suas risadas e choro, e sua alegria e tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pode sentar, igreja. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que cada um de nós vai aprender. Uma palavra que Deus, através do seu profeta Tiago, está alertando o seu povo. Uma palavra que a gente vê ter intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus ele fala. Aí eu pergunto para mim e para você: qual é a intimidade que a gente tem com Deus? Porque a Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz, que a gente tem que se humilhar diante da presença de Deus. Aí eu começo a perguntar, digo, Jesus, o nosso Deus está falando de várias maneiras com o povo amado de Deus, falando com as naturezas, porque Deus ele fala através das naturezas. Porque o que a gente está vendo por aí é Deus falando com o povo. Porque o nosso Jesus ele não vai descer. Não. Ele vai falar comigo e você através da palavra.
Aí muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, a palavra é tão dura. Dói, mas cura, liberta. Nós chegamos mais perto de Cristo. Nós chegamos a conhecer mais dele. Porque é tão bom quando a gente tem intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus revela coisa grande do alto. Aquilo que muitas vezes está oculto, Deus revela. Cada dia que a gente se humilha diante de Deus, Deus começa a falar com o seu povo. Porque muito, igreja, no meio do cristão, eu falo, no meio geral do povo amado de Deus, é porque não tem intimidade. Aí o inimigo ele chega e começa a soprar. Porque é isso que o inimigo quer. É colocar algo no nosso pensamento. É jogar aquilo que muitas vezes a gente não vigia. Aí a Bíblia diz: é o profeta. Ou nós achamos que cada profeta que foi chamado, o inimigo tentou sim. Imagina, eu e você. Jesus foi tentado, rapaz. O inimigo chegou perto dele. Imagina de mim e de você, se não tiver intimidade com Deus. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Aí depois eu vou deixar alguns versículos. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Deus, no versículo 6, vem, igreja. No versículo 6. Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada dizem: Deus é contra o orgulhoso, mas é bondoso com os humildes. O versículo 7 diz: portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de você. Está vendo que ele está por aí arrodeando? Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele arrodeia o povo amado de Deus. Mas quando a gente começa a se humilhar diante dele, diante de Jesus, ele é vergonhado. É por isso que é tempo da gente ter intimidade com Deus. É tempo de a gente se joelhar e dizer: Senhor, perguntar a ele: Senhor, o que eu, na minha vida? Porque Deus ele conhece a nossa vida, conhece o nosso pensar e o nosso coração. Aí ele diz: portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Será que cada um daquele povo que estava ali, e o profeta Tiago falando que é tempo da gente ter intimidade com Deus? Porque é tempo. Porque a gente se humilha, chora diante da presença de Deus, e Deus começa a trabalhar no meio do seu povo. Agora tem que ser um choro verdadeiramente. Não é choro que vamos chorar, porque muitas vezes a gente chora, mas o coração dele está de falsidade no meio do povo cristão. Mas é para aquele que não tem intimidade com Deus, que tem intimidade com Deus. Quando o inimigo vem, igreja, ele conhece a voz quando ele sopra. Eu não quero dizer que aqui no meio do povo amado de Deus, que não tem pessoa de intimidade com Deus. Tem sim. Mas a Bíblia relata, fala, para a gente ser vigilante, para a gente vir aprender mais e mais com Cristo. Porque eles vão aprender todos os dias. Porque se eu não tiver, igreja, segurado na mão de Deus, o inimigo ele vem soprar. E a gente está